ao invés de ficar chorando e me lamentando sobre isso, eu procurei olhar o lado bom dessa oportunidade. E assim, no final das contas lá, a gente foi uma das startups que mais faturou, sabe, no final de semana. E esse evento também abriu muito mais portas para mim, porque a startup que eu estava participando, ela participou no processo de pré-aceleração aqui em Belo Horizonte. Então, tipo, teve mentoria, teve palestra, teve muito conteúdo que, tipo assim, era uma coisa que eu podia ter jogado pela janela se eu tivesse tomado uma decisão errada lá atrás, sabe? Então você vê o quanto que, sei lá, você não jogar a toalha assim no começo do jogo pode fazer a diferença no momento que você está na sua vida, sabe? Fala, meus caros! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast, nessa segunda temporada, na qual eu estou fazendo entrevista com pessoas que eu admiro, programadores, pessoas que trabalham com tecnologia. E hoje eu estou aqui com um cara que eu admiro muito, um cara que a gente começou a trocar ideia há um tempo atrás, e a gente acabou ficando amigo, e é um profissional que com certeza tem muita coisa legal para compartilhar com a gente aqui no podcast. Meu amigo Thiago Menegas. E aí, Thiago, tudo jóia? Tudo bem, Lucas? E aí, galera, tudo jóia? Muito obrigado aqui pela oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha experiência aí e, sei lá, dar uns insights para a galera que acompanha seu podcast. Massa, cara, seja muito bem-vindo. Então, por favor, se apresente, conta pra gente quem você é e o que você faz. Meu nome é Thiago, tenho 28 anos, moro em Belo Horizonte. Eu sou formado em ciência da computação, já trabalho com desenvolvimento desde 2015, mais ou menos, então eu já passei por Python, já passei por Ruby, na verdade já trabalho atualmente com Ruby, eu mexi com JavaScript, já fiz pesquisa, já dei aula, então eu já fiz um pouco de tudo, assim. E atualmente, hoje eu trabalho com Ruby, mais na posição de back-end, por uma empresa dos Estados Unidos. Então, eu trabalho de casa desde 2016. Caramba, bastante coisa em só 5 anos, cara. Sim. E, Thiago, conta pra gente, cara, como é que você se interessou por computação, por programação? Eu tinha muita dúvida de escolher o que que eu queria fazer para faculdade, assim, porque eu não me dava muita chance de errar, assim, então eu queria acertar de primeira e tal. E depois você vê que isso é uma coisa, tipo, de adolescente, assim, você vê que você pode fazer, você pode trocar de curso, isso não tem problema nenhum, você não vai ser taxado por causa disso. Então, eu estava procurando alguma área que fosse do meu interesse e também que eu pudesse ter um emprego, tipo assim, meio que garantido, assim, que tivesse boas oportunidades de emprego no futuro. Isso na época era 2010. Então, com essas duas coisas em mente, o que eu gostava e o emprego no futuro, eu acabei selecionando de um grupo seleto de cinco áreas bem distintas, que era veterinária, direito, engenharia mecânica, ciência da computação, e a outra era odonto. Então eu acabei escolhendo computação, que era a área que, tipo, que conseguia balancear mais esses dois pontos, que é o que eu gostava e também uma, uma boa oportunidade de trabalho no futuro. E acabou que, tipo, eu acertei bem em cheio, porque o mercado de computação é um mercado muito aquecido. E até o Fábio Akita critica bastante esse ponto de ser tão aquecido assim, a ponto de ser algo além do normal, sabe? Uma boa, Então é né? bem interessante ver esse paralelo, assim, que outras pessoas já começam a observar que é um mercado que, apesar de estar muito aquecido, precisa ser, tipo assim, não vai ser aquecido para sempre, sabe? Isso é uma coisa que a gente não vê quando a gente está diretamente trabalhando com o mercado. E Deixa eu só fazer um parênteses, que eu não concordo muito com ele e muito com isso aí que você falou. Eu não acho que vai desaquecer, não. Muito pelo contrário, tem pesquisas que mostram, pesquisas sérias que mostram que realmente vai ficar mais complicado ainda para contratar, porque ainda vai ter mais demanda e faltar mais profissionais qualificados. Mas olha enfim, só, da hora, é interessante, eu não tinha visto esse contraponto, assim. Eu tinha visto sobre o ponto dele, assim, que, tipo, ele critica bastante que é a questão de ser uma bolha, assim, e tal. Mas é bem interessante ver esse outro ponto. né, tem até Não tinha parado pra pensar. legislações no Brasil mudando para permitir startups que startups sejam criadas mais fáceis. Então, isso vai aumentar. Tem uma previsão de que Uhum. vai aumentar mais ou menos 10 ou 12 vezes o número de startups no Brasil. Então, só isso aí já vai demandar muito mais programadores. Mais É, investimento, mais mercado girando, mais programadores, enfim. e o Brasil precisa fazer movimentos bem rápidos, né, nesse setor, porque eu estava vendo um documentário sobre a Índia, e tipo assim, na Índia, a
a mão de obra qualificada que saiu da Índia, foi estudar nos Estados Unidos, foi estudar fora da Índia, eles estão voltando e criando startups cada vez mais de tecnologia, cada vez mais focadas com bases tecnológicas. E o Brasil precisa ser um país que não pode ficar para trás nessa corrida, sabe? Porque cada vez mais a gente vai ser dependente de tecnologia, então, tipo assim, isso vai ser uma necessidade no futuro, assim. Hoje já é uma necessidade e no futuro vai se tornar cada vez mais primordial. E me conta uma coisa, foi difícil começar na área? Você falou que acertou na hora do curso, mas para começar a trabalhar efetivamente, foi difícil? Cara, foi difícil, eu acho que foi bem difícil, assim. Primeiro porque eu nunca tinha visto computação, não conhecia ninguém que trabalhava na área, eu só sabia que seria uma boa oportunidade para mim no futuro. E tanto que um caso curioso é que, tipo assim, eu não tinha internet em casa para fazer trabalho, nem para estudar, assim, em 2012. E, tipo, eu tinha entrado na faculdade já fazia quase 2 anos, e aí foi quando a internet, banda larga, né, no caso, chegou lá em casa. Então, tipo, tinha que me virar na faculdade, tipo assim, ficar. Eu tinha o privilégio também de poder ficar na faculdade, porque tem uma galera que tem que trabalhar e estudar, então, tipo assim, coisas que são incompatíveis, assim, com essa dedicação tão integral que eu tinha. Nos primeiros períodos eu tinha bastante dedicação, então acabei que eu consegui estudar bastante e aproveitar também dos computadores, dos laboratórios da universidade. E o lado bom disso é que acaba que você conhece bastante gente, é pessoal mais acadêmico, ou pessoal que está lá estudando, tipo assim, mais dedicado, e que você não fica muito bem da loucura, assim, da faculdade, tipo assim, você consegue ter um equilíbrio bem mais da hora, assim, em questões de, tipo, sua vida acadêmica e, tipo assim, sua vida pessoal, sabe. Legal. Mas você não E eu trabalhava foi lá? uma Você usava Não, o não laboratório? trabalhava. Eu comecei fazendo projetos de extensão na faculdade, que era, assim, dando aula e tal, mas eram atividades bem mais leves, assim, quando comparado a um trabalho formal, tipo, sei lá, de 8 horas e tal. E eu costumo dizer que eu aprendi a andar correndo na faculdade, porque você não sabia muito bem, você estava meio perdido, e do nada já começa a vir prova, já começa a vir trabalho, tipo, e na época era Java, e tu, tipo, cara, o que que é Java? Não sei nem o que que é Java, não sei nem como instalar um computador. Então, foi bem uma correria muito da hora. E mas acabou que, tipo assim, com o tempo você vai pegando, você vai correndo atrás, você vai se virando e consegue acompanhar o ritmo da faculdade. E cara, você já teve alguma decepção na sua carreira? E se sim, como que você lidou com isso? Sim, eu tive uma decepção muito forte, assim, tipo, porque eu queria ter uma startup. Tipo, eu comecei a procurar sobre muita startup, vi que startups era uma maneira de se ter uma empresa com muito mais enxuta, tipo assim, muito pequena para os problemas que você conseguia resolver. Então eu falei assim: "Não, eu vou criar uma startup", e aí eu descobri um evento chamado Startup Weekend. Eu não sei se você já ouviu falar, Sim, sim. mas ele é um evento no qual você dedica 3 dias de um final de semana para tirar uma ideia, uma startup do papel. Tipo assim, ao ponto de você fazer a apresentação na sexta-feira e domingo à noite você tem um evento onde você vai apresentar os resultados da sua startup. Então, tipo assim, de uma coisa que não havia sido nem criada há 2 dias atrás. Então, cara, eu me planejei bastante, eu fiz eu gravei meu discurso, eu ficava ouvindo o discurso no ônibus enquanto eu ia trabalhar e tal, tipo assim, tava botando uma expectativa, assim, muito forte nesse evento. E aí, na sexta-feira à noite, que é o dia da apresentação, eu peguei e você tem que discursar, né, para toda a plateia do evento, tipo assim, sei lá, mais ou menos umas 200 pessoas, assim. E assim, eu não costumo discursar em público, porque, sei lá, você tem a sua vida normal, tipo assim, a maioria das pessoas não discursa em público. Só que, tipo assim, na hora que eu fui discursar, eu fiquei muito nervoso. Não consegui apresentar minha ideia direito, ficou ficou muito ruim. E aí, cara, isso, assim, quebrou minha expectativa de uma maneira que eu nunca tinha sentido antes. E aí eu falei assim: "Ah", tipo, tinha encontrado uns outros amigos que eu nem tinha combinado lá no evento, e aí eles estavam assim: "Ah, vocês gostaram e tal, vocês vão voltar amanhã? Não sei se vocês gostaram". Eu falei assim: "Ah, não sei", também fiquei meio na dúvida, assim, também estava muito chateado, né, pela decepção. E aí eu falei assim: "Ah", na hora quando eu fui pra casa, eu tô assim: "Ah, quer saber? Vou fazer o negócio direito", tipo,
como minha ideia não foi aceita, assim, tipo assim, ninguém não teve adeptos, eu acabei entrando na ideia de outra pessoa, e aí falei assim: "Ah, velho, tava meio assim, não era a minha ideia e tal", tipo assim, tava meio chateado. E aí eu falei assim: "Ah, quer saber? Eu vou dedicar, vou fazer, vou ver o que que eu posso aprender dessa experiência". Ao invés de ter ficado pra baixo, tipo assim, que, sei lá, ter passado o final de semana fazendo outra coisa, eu voltei e tal, tipo, sábado de manhã, 6 da manhã, estava lá de volta. E aí, tipo assim, começamos a trabalhar na ideia e passamos o final de semana todo trabalhando nessa ideia. Tipo assim, comecei a engajar na ideia, tipo assim, ao invés de ficar chorando, me lamentando sobre isso, eu procurei olhar o lado bom dessa oportunidade que eu tava na mão. E acabou que no final do evento, a ideia era criar uma startup de fotógrafos, como se fosse um Airbnb de fotógrafos. E aí a gente conseguiu fechar pacotes, velho, de fotógrafos com os amigos meus que estavam querendo fazer um ensaio de pré-casamento, que chama, eu acho. E aí, tipo, ele tava procurando uma fotógrafa, não tinha, eu comecei a postar nas redes sociais, todo mundo começou a postar nas redes sociais, a gente conseguiu fechar 3 ensaios. Tipo, no final de semana a gente fez R$ 900, e aí a gente ficou em terceiro lugar no evento. Clientes reais mesmo, então? Sim, clientes reais, tipo assim, eram fotógrafos que, como a idealizadora da ideia, ela já tinha um pouco mais de contatos com fotógrafos, assim, já sabia quem indicar e tal. A gente começou a postar nas redes sociais e, tipo, as pessoas começaram a ver e falaram assim: "Ah, tipo, eu tô precisando e como que é? Como que funciona e tal? Qual que é o plano?". E aí a gente passou, fechou no final de semana mesmo, marcou tal o ensaio, e assim, no final das contas lá, a gente foi uma das startups que mais faturou, sabe, no final de semana. Então, tipo, se eu tivesse ficado para baixo, se eu tivesse se decepcionado, porque não é a minha ideia, tipo assim, ficasse choramingando, cara, com certeza eu não teria ficado em terceiro lugar nesse evento. E esse evento também abriu muito mais portas para mim, porque por ele ter ficado em terceiro lugar, a startup que eu estava participando, ela participou no processo de pré-aceleração aqui em Belo Horizonte. Então, tipo, teve mentoria, teve palestra, teve muito conteúdo que, tipo assim, era uma coisa que eu podia ter jogado pela janela se eu tivesse tomado uma decisão errada lá atrás, sabe. Total. E foi muito da hora, tipo, e também me apresentou esse mundo de startup, que é o mundo que eu tô trabalhando até hoje. Então, minha carreira, assim, foi bem mais focada para lado de startup, graças a essas decisões que eu tomei, tipo assim, lá atrás, sabe. Então você vê o quanto que, sei lá, você não jogar a toalha, assim, no começo do jogo, pode fazer a diferença no momento que você tá na sua vida, sabe. Cara, muito, muito inspiradora essa história, cara, bem legal. Eu sei que você já morou na Austrália, né, um tempo. Você pode contar pra gente um pouco como é que foi a sua experiência lá? Lá, assim. Claro, claro. Claro. A minha experiência na Austrália foi muito boa, tipo, graças à graduação, na época eu estava fazendo graduação, e aí tinha um programa do governo federal, que algum de vocês devem já ter ouvido falar, que chama Ciência Sem Fronteiras. Acho que hoje já está extinto, não existe mais. Mas na Sério? época era quando ele estava começando, sim, na época era Caraca, não quando ele estava sabia não. começando, e eu apliquei junto com os amigos meus para a Austrália, para poder, tipo assim, porque era um programa do governo federal e tinha essa possibilidade, tipo, e basicamente era uma oportunidade muito grande que eu não teria condições de custear do meu próprio bolso, assim. E aí foi em 2013 que eu fui pra, tipo assim, comecei o processo no final de 2012, fiz a prova de inglês, fiz o teste de proficiência no idioma, tive notas suficiente para ir para lá também. Então foi um processo, eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio. Na metade do Nos 6 primeiros meses eu fiz um curso de inglês, que é um curso de inglês acadêmico, que é um pouco diferente do que a gente está acostumado, tipo, do inglês, que você encontra numa escola de idiomas aqui em Belo em na no Brasil, que é mais voltado para academia, tipo assim, é te treinando para você escrever do formato que os caras te avaliam lá, para que não tenha uma diferença tão grande assim da sua cultura, do seu sua maneira acadêmica de estudar para a cultura deles. E depois desse curso de inglês, eu fiz 1 ano de graduação, que, tipo assim, expandiu bastante meus horizontes em questões de carreira, em questões de até onde eu conseguia chegar, sabe. Foi muito bom esse programa, porque se eu não tivesse tido essa experiência, eu acho que eu não teria tomado as decisões que me levaram até estar na posição que eu tô hoje, sabe. Então
foi muito boa a experiência mesmo, tipo assim, eu recomendo qualquer um, tipo, que puder fazer um intercâmbio, que, tipo, que vê um programa de bolsa, de iniciação científica fora do país, cara, correr atrás, tentar aplicar, não custa nada, sabe? Tipo, não é mesmo, eu acho que posso fazer até uma referência, tipo, há 5 segundos atrás, que eu falei, tipo assim, não jogar a toalha lá, tipo, só de ver o edital, sabe? Tipo assim, ah, não vai dar tempo, não desistir assim, sabe, no começo. Porque é algo que pode mudar a sua vida de uma maneira que você nunca imaginava. E como mudou a minha vida, tipo, eu comecei a interessar mais com esse movimento startup porque eu vi a vida acadêmica na Austrália e, tipo, e a vida de trabalho de lá e pude ver como que até onde eu conseguia chegar, porque eu saí de Belo Horizonte, tipo assim, nunca tinha feito um curso de inglês formal e estava estudando numa das melhores universidades do mundo, sabe? Então, tipo, é uma coisa que você vê e fala assim, cara, dá para fazer, sabe? Tipo assim, não preciso botar dificuldades no meu próprio caminho, sabe? Tipo assim, eu consigo fazer isso e é uma coisa que às vezes você não para perceber essa o quanto você é capaz de fazer as coisas. Às vezes a gente cria esse conceito, né? Nossa, vai ser difícil, a gente nem vê o que é de fato, a gente só assume que é difícil. Eu posso dizer com propriedade porque eu lembro do Ciências Sem Fronteiras, já existia na época que eu tava terminando a faculdade, eu acho, e eu simplesmente ignorei. Falei, meu, não é pra mim, não vou conseguir, deve ter muita gente tentando, e eu não tentei, cara. Mas vendo isso, escutando isso que você tá falando agora, faz muito sentido, cara. A gente não deveria ter esse pré-conceito, né, das coisas. E, Thiago, na empresa que você trabalha, você entrevista candidatos, novos candidatos para trabalharem na empresa? Ó, na empresa que eu trabalho atualmente, não. Eu não entrevisto, mas eu já entrevistei. Na empresa anterior que eu trabalhei, eu fazia entrevistas de fit cultural. Tipo, Ah, que legal. eu via se o cara ele tinha o comportamento, tipo assim, a cultura da empresa, tipo, naquele pouco momento que eu falava com que era uma entrevista até curta, tipo assim, eram uns 15 minutos, não era nada muito longo. Nesse curto momento eu tentava ver se o cara tinha alguma característica assim que a empresa ela levava muito em consideração. Então, tipo, era uma coisa, tipo assim, eu buscava muito o jeito que o cara falava, a disposição que o cara falava, tipo assim, se o cara falasse assim, ah, não, você sabe programar, tipo assim, o que que você gosta de, sei lá, tipo, alguma coisa relacionada com a cultura, assim, da empresa, você curte interagir com as pessoas e tal, o cara fala assim, curto. Se o cara falasse desse jeito, tipo assim, com certeza é uma coisa, tipo assim, é uma maneira que eu viria que, tipo, o cara não se sente tão à vontade assim. E como isso era um requisito da empresa, tipo assim, você tinha que estar engajado e tal, tinha essa cultura de startup bem forte, assim, Uhum. eram coisas que eu observava quando eu estava conversando com o cara. É claro que também, tipo, eu, sei lá, buscava, fisgava uma pergunta técnica, via se dava para encaixar alguma coisa, para ver se eu conseguia ver como que o candidato se comportava. Você sabe que eu entrevisto algumas pessoas na empresa que eu trabalho hoje, apesar de não ser a maioria das entrevistas que eu faço, aliás, a maioria não, todas que eu faço são entrevistas técnicas, mas a gente acaba pegando uma coisinha assim de fit cultural, né? E o erro mais comum que eu encontro nesse aspecto de fit cultural são pessoas falando mal da empresa que eles trabalham atualmente, uma empresa que eles já trabalharam, ou falando mal de um colega. E é impressionante como é comum esse erro. Pelo menos eu considero um erro, assim. Eu sei que as pessoas querem ser transparentes e mostrar, mas, cara, não faz sentido nenhum você falar mal da outra empresa. Porque você tá fazendo entrevista de uma empresa que potencialmente você poderia falar mal amanhã. Então, pra mim, isso já é meio matador, assim. Né? O cara tem que se salvar em muitos outros pontos pra permitir que ele cometa um erro desse. Pelo menos é a minha visão. E geralmente eu levanto esse ponto depois na conclusão na revisão, né, da entrevista, porque é complicado, né? É complicado. Mas você chega a falar com o cara, assim? Não pro cara. Eu pergunto, Ah, tá. eu faço as perguntas, ele me responde, eu anoto, e geralmente não é uma entrevista só. Na verdade, Uhum. nunca é uma entrevista só. São várias. Depois a gente reúne, todo mundo que entrevistou, a gente se reúne e discute os pontos positivos e negativos e tira uma conclusão. É, porque eu imaginei que, tipo, sei lá, num cenário assim, sei lá, se o cara estivesse retratando alguma situação de assédio moral, assim, algumas coisas que são mais, Mais tipo sérias. assim, são mais sérias, assim, eu imaginei que fosse um cenário assim, como esse. Mas, tipo assim, sabe, sei lá, só de falar mal porque, não gostava do jeito do meu chefe, tipo, uma coisa Não, assim, é geralmente bem fútil.
é bem fútil mesmo. Não, Não faz sentido. geralmente é coisa do tipo, sei lá, você gosta de fazer a gente pergunta muito isso, né, revisão de código, como é que você lida, você gosta, como é que você costuma fazer? Aí o cara responde, né, eu não ligo muito pra revisão de código não, porque o pessoal nunca aceita minha opinião, inclusive o fulano uma vez chegou e falou que meu código era feio, aí eu chamei ele de bobo, aí não sei o quê, sabe, as Sim, coisas sim. assim. Cara, não precisava entrar nesse detalhe, cara. Sim, com certeza. Claramente você consegue ver quando é uma discussão meio fútil, assim, e quando é algo mais que, tipo, de fato foi algo que ocorreu, tipo assim, o cara tá sendo transparente mesmo com você, sabe. Eu acho que É, chega a ser bem fácil, assim, de identificar, ao menos é. me É que eu parece. imagino que se fosse um assédio, uma coisa mais séria, ele deveria levar pra diretoria da empresa ou pra polícia, dependendo do caso, Uhum. e não na entrevista da outra empresa que ele quer Uhum. trabalhar, Sim, entendeu? sim, sim. Ele tá reclamando pro professor errado, eu acho. É, tipo, tá pegando você pra psicólogo ali, Exato, e sobre exato. E Thiago, você trabalha hoje por uma empresa americana, correto? exatamente, trabalho remoto pra eles. Consegui fazer um escritóriozinho, assim, e tal, nada, não investi tanta grana, assim, em questão de escritório, porque isso é uma coisa que você tem que prestar atenção quando você trabalha remoto, trabalha de casa, tipo assim, você tem que investir numa cadeira confortável, ter uma mesa da hora, um teclado, esse tipo de coisa. Legal. Era mais ou menos essa pergunta que eu ia fazer. Quais são as dicas que você daria pra quem quer seguir esse caminho? Tem alguma coisa além disso que você falou que você acha que as pessoas deveriam seguir pra conseguir trabalhar remoto? Cara, tem dica assim, tipo, eu acho que primeiro, eu acho que é para uma pessoa, para um perfil um perfil de profissional que já tá mais ou menos no meio da carreira pra frente, tipo assim, não para quem tá começando. Porque eu acho que o o ambiente de escritório e o quanto você consegue desenvolver dentro desse ambiente, é claro que se for uma empresa que te proporcione esse tipo de desenvolvimento. Se você for tá no começo da carreira, um escritório vai ser melhor e mais apropriado para você. Se você, tipo, sei lá, se é seu primeiro trabalho, tipo assim, se você não, igual no meu caso, assim, que eu nunca tinha, não conhecia ninguém da área, então, tipo assim, querendo ou não, era um tema, trabalho, né, era um trabalho muito fora, assim, da minha rotina, da minha realidade. Então, minha experiência anterior era somente acadêmica. Então, tipo, eu acho que era um passo muito grande, um passo maior que as pernas, chegar e pegar uma vaga remota, assim, logo de cara. Então, tipo assim, eu acho que meu trajeto, assim, acho que foi um trajeto um pouco mais seguro, seguro não, mais conservador, que é a palavra mais apropriada. Que, tipo assim, você consegue construir a abordagem, tipo assim, questões críticas como a avaliação de código, tipo assim, como conversar com um gestor, como conversar com o cara quando ele vier te cobrar uma coisa. Então, tipo assim, essas soft skills você vai conseguir desenvolver mais no escritório do que num trabalho remoto. Só que, tipo assim, do meio da sua carreira para frente, eu acho que o trabalho remoto ele te proporciona coisas que o escritório nunca vai te proporcionar, tipo, mobilidade, poder trabalhar a hora que você quer, do jeito que você quer, onde você quiser. Tipo, isso ajuda bastante. Eu não tenho essa vida muito de nômade, apesar de já ter passado uns tempos aí viajando, tipo, minha namorada foi trabalhar fora do país, eu, tipo assim, eu consegui ir lá com ela, ficar o tempo todo lá com ela, fora do país, então, tipo, isso foi bem tranquilo, assim. É só levar o computador, botar debaixo do braço e pegar um avião, sabe. Isso é bem, tipo, é bem da hora, sabe, você ter essa experiência, assim. Mas eu acho que isso é muito ligado ao momento da carreira da pessoa. Se, tipo assim, se a pessoa não tiver muito certa, assim, de, tipo assim, se achar que é um passo muito além da perna e tal, não tiver muito, hã, seguro sobre o próximo passo na sua carreira, eu acho que eu prefiro tomar uma decisão mais conservadora, tipo assim, fazer o que da programação chama de baby steps, assim, devagarzinho, para poder, sei lá, pegar uma posição remota, que eu acho que é algo que você demanda muito mais das habilidades que você consegue conquistar no escritório. Mas, assim, eu recomendo pra, tipo assim, pra todo mundo, tipo, todo mundo deve ter essa experiência, sabe. Tipo assim, eu recomendo essa experiência pra todos, porque é uma coisa que poucas profissões podem proporcionar, sabe. E é tirar a vantagem mesmo do que a nossa carreira, do que a nossa área tem a proporcionar pra gente como funcionário, como um trabalhador da empresa. Concordo com tudo que você disse e principalmente com o lance de que todo mundo deveria tentar.
Porque não Uhum. é para todo mundo, tem pessoas que realmente não se Sim. adaptam, não gostam e tá tudo bem. Por isso que tem os escritórios, parece que tem coworking. Uhum. Só uma coisinha que eu não sei se eu concordo com o que você falou, eu acho que cada dia mais se prova que todo mundo pode dar um jeito, ainda mais com o uso de tecnologia, para trabalhar remoto, né. Hoje, na empresa que eu trabalho, todo mundo é permitido trabalhar remoto. Tem pouquíssimas que não podem. Um exemplo, a faxineira. Ela ainda não pode trabalhar remoto, por motivos óbvios, mas são casos que realmente você precisa estar fisicamente lá. Mas assim, Uhum. advogados podem trabalhar remotamente, a diretoria pode trabalhar remotamente. Enfim, sempre rolam umas discussões, né? Pô, mas a diretoria, não sei o quê, eles não vão estar lá. Sim, mas eles vão estar no Slack, vão estar no Hangouts, vão estar disponíveis da Uhum. mesma forma. Então, tem muito essa cultura de ser amigável de ter um ambiente de trabalho amigável para quem quer trabalhar remoto. Acho que cada vez mais, cara, ainda mais com Sim. novas profissões surgindo, acho que a tendência é cada vez ter Uhum. mais outras profissões disponíveis, Sim. né, para trabalhar remotamente, e isso é muito legal, né, vamos ver Uhum. as pessoas É, têm e com essa sua crítica, você me fez até pensar numa coisa que eu faço, mas eu não tinha parado para pensar sobre essa minha atitude, porque às vezes eu acho que é um pouco solitário. Tipo assim, você trabalha e tal, você se quiser, velho, você não sai de casa pra nada, você pede tudo pelo celular, vai tudo chegar na sua casa, sabe. Então, tipo assim, eu às vezes um pouco isso me incomodava, sabe, tipo assim, uma vez eu fui para o centro da cidade, eu tô assim: "Nossa, mas muita gente", sabe, tipo assim, muito estava achando que era coisa tipo Ásia, assim, sabe, a galera andando na rua, eu tô assim: "Nossa, muita gente". E aí, tipo, eu comecei a fazer academia, comecei a fazer, tipo assim, igual eu encontrei um coworking que fica próximo aqui da minha casa, que eu consigo ir andando, então, tipo, é uma coisa pra se pra burlar, tipo, assim, pra não sentir tanta falta, assim, que às vezes você fica um pouco sozinho. Mas isso depende muito da pessoa, tipo, eu sou um cara que às vezes sinto uma falta, assim, de, sei lá, de sair na rua e ver gente, sabe. sim, sim. Porque às vezes você, sei lá, se você fica só no seu quarto, assim, só no seu escritório, às vezes eu acho que você fica meio doido, assim, sabe, dependendo do tempo que você ficar, porque eu já fiquei um período prolongado, assim, dentro de casa e, tipo, não fez muito bem, não. Aí comecei a fazer academia, comecei a sair, assim, acabou melhorando. Eu acho que Eu essa é minha ressalva, assim, minha ressalva sobre o trabalho remoto. eu E, tenho assim, esse negócio de trabalhar na praia todo dia, isso aí, trabalhar na praia mesmo, na areia, isso é impossível, porque é o brilho maior do mito do trabalho remoto. é, maresia vai comer seu computador todo, você não vai conseguir enxergar a tela. Não, isso aí não existe. Mas trabalhar numa cidade praiana, aí sim, isso aí não tem problema nenhum. Mas na praia, isso aí é muito clickbait de blog. Total. Tiago, falando um pouco sobre estudos agora, qual que foi a última coisa massa que você aprendeu ou que você estudou na área de tecnologia? Cara, a última coisa assim que eu aprendi, que tipo, eu não sabia nada e passei a dominar com um pouco mais de tranquilidade assim, foi o Docker. Docker foi uma coisa que resolveu meus problemas, resolveu bastante problema que eu tinha, porque era muito comum, nos empregos que eu já tive anteriormente, tipo assim, você tem um negócio rodando na sua máquina, tá bonito, aí na hora que você sobe para um outro ambiente, não tá funcionando do mesmo jeito, começa a dar uns pau que você nem sabia o que estava acontecendo. Então, tipo, ele resolve esses problemas, apesar de trazer outros, porque, tipo, tudo na nossa área, assim, tipo, uma ferramenta que resolve os problemas, mas ela tem os contrapontos dela. Enfim, eu comecei a aprender Docker, achei muito da hora, tipo, e isso foi uma coisa no momento onde, tipo, o Docker ele tá sendo bem requisitado, assim, tipo, apesar de agora ter um pouco mais, não tá num hype tão grande quanto tava, sei lá, um ano e meio, 2 anos atrás, assim. E é uma coisa assim, eu aprendi, mas é um aprendizado constante, cara. É um vídeo que você vê na internet, é um blog que você lê, que você vê uma maneira diferente de você trabalhar, sabe. É uma maneira que você não estava acostumado a fazer, mas aí um cara fala assim: "Ah, por que você não faz", tipo, dá um exemplo lá que você vê que pode se encaixar no seu problema que você tem, tipo assim, você pode melhorar a maneira como você está fazendo as suas coisas, sabe. Então, tipo, eu aprendi, mas assim, é um aprendizado constante, nunca tô parado, assim, tipo: "Ah, foi o suficiente", sabe. Tipo assim, não tem essa, eu acho que esse pensamento, assim, na nossa área, tipo, não deveria existir, e eu acho que cada vez mais as pessoas estão sendo mais cobradas para sempre estar aprendendo. Então, tipo, Legal. foi uma coisa que eu aprendi, Docker foi uma coisa que eu aprendi que, tipo, todo dia eu ainda me surpreendo com coisas novas que eu consigo ver sobre essa ferramenta.
E qual tecnologia que você não usa, não trabalha ativamente, mas que você gostaria de utilizar? Eu queria trabalhar mais na prática, assim, com inteligência artificial, porque, tipo, inteligência artificial, aprendizado de máquina, essa área mais relacionado ao aprendizado de máquina. Mas é porque é uma área que você vê falando que vai dominar a internet, você vê falando que vai tirar oportunidade de trabalho das pessoas e tal, e é difícil de você acompanhar isso, apesar de você estar no mundo da computação, você vê isso ativamente, na vida das pessoas, sabe. Então, tipo, quando você se torna parte dessa mudança, aí eu acho que ela se torna um pouco mais tangível, porque apesar de eu ver esses posts mais, pessimistas, assim, sobre o futuro das profissões e tal, eu ainda não vejo isso com tanta presença, assim, no nosso dia a dia. Então, é uma área que me interessa, que, tipo assim, eu não além de outras áreas, é uma área que me interessa e que seria muito interessante trabalhar nela, porque você vê mais se ela tá realmente indo pra esse lado, assim, pelo lado, Skynet do futuro, ou se tá indo para um lado mais tranquilo, ou algo mais, soluções um pouco mais conservadoras no médio prazo, assim. Então é uma área que eu queria trabalhar, mas, assim, nunca fiz nem curso, nem nada, só li alguns posts e alguns blogs, assim, na internet para ver para onde que ela tá andando. E também já utilizei, sei lá, tipo, utilizei as APIs do Google, assim, que estão disponíveis, mas eu Uhum. acho que é bem diferente você utilizar uma API que está disponível, uma API pública, do que você fazer alguma coisa na prática, assim. Eu tenho uma má notícia pra você, cara. É tarde demais já, cara. A gente tá vivendo numa Matrix. A gente brincadeira, brincadeira. Nossa, e o engraçado, você me fez lembrar no tweet que eu vi esses dias, que é um professor falando assim que ele viveu para ver o dia onde os alunos deles não assistiram Matrix. É uma coisa que já se tornou velho, cara, e eu fiquei assim: "Meu Deus". É, cara, é triste saber disso, que tem gente que não assistiu. Mas tudo bem, cara. Esses dias eu estava falando com a filha de um amigo meu, e aí eu falei: "Não, porque a gente ia no show do Bon Jovi, não sei o quê". Ela: "Quem? É o Bon Jovi". Ela: "Não faço ideia do que você tá falando". Eu: "Caraca, tô velho". Exatamente, você vê como as coisas estão. A gente já tá sendo os tiozão dos Os negócios, né. tiozão, cara, os tiozões. É, pois é. Faz parte, né. Tiago, queria saber como que você se atualiza, cara, em termos de conhecimento, em termos de tecnologia, né? Se você lê blogs, livros, se você escuta podcast, assiste vídeo no YouTube, se você vai em meetups, enfim, como que você se atualiza? Cara, eu consumo bastante conteúdo na internet por causa da facilidade que é de você consumir. Tipo, eu já comprei livros, os livros que são um pouco mais clássicos, assim, tipo Pragmatic Programmer. Como eu mexo com Ruby bastante, eu comprei o livro da Sandy Metz, que é o Practical Oriented Design em Ruby. Conteúdos também digitais, obviamente, eu acabo consumindo, que tipo YouTube, como não só de Ruby também, tipo, sei lá, o Fábio Akita, por exemplo, o Felipe Deschamps, eu não sei se você já ouviu falar dele, que ele é Sim, sim. acompanho o dev.to, que é um site de divulgação de conteúdo de tecnologia e tal, bem da hora, tipo, é bem descentralizado, tipo assim, a galera voltada muito mais para uma cultura de crowdsourcing, assim, sabe? Tipo assim, a galera vai construindo um conteúdo muito orgânico, tipo assim, achei bem da hora a proposta deles. E é feito em Ruby, Sim, eu também depois descobri, eu já dei uma olhada no código lá. em Docker. É, exatamente. E o Twitter eu utilizo bastante, assim, acompanho o DHH, o Jefferson Fernando, eu não sei se já ouviu falar dele, que é o cara do Linux Tips, Sim, sim. a Roberta Arcoverde, que é uma desenvolvedora do Stack Overflow, já participou até de uns podcasts do Jovem Nerd, eu acho, se não me engano. Ela é co-host do hipsters.tech, que é outro podcast bem legal Isso, também. isso. E, tipo, eu acompanho esses caras, assim, e, tipo, é a maneira de se manter um pouco, de se manter atualizado, assim, porque a nossa área, todo dia tem coisa diferente, então, tipo, é bem difícil e é muito fácil você, sei lá, você ficar muito perdido e não saber por onde começar. Então, tipo, tenho certas fontes, assim, que eu já acompanho já há mais tempo. Então, tipo, eu acabo me atualizando baseado nesses casos. E também sem esquecer os livros que, tipo assim, livros clássicos da programação são muito importantes, assim, pra nossa carreira, porque acaba que você fica muito acostumado com o meio digital, então você nem liga para livro, mas os livros clássicos, eles têm seu valor, assim, sim.
E, cara, pra você fazer faculdade pra trabalhar com tecnologia, é algo fundamental, é algo ok, ou é perda de tempo, e por quê? Eu acho que depende muito mais do mercado que você está olhando, do mercado que você sonha trabalhar e de você também. Tipo assim, se você tem a paciência de ir para a faculdade, de ficar lá o tempo que for necessário, tipo assim, durante os 4 ou 5 anos lá de curso, ou se você tem paciência também de ficar assistindo vídeo na internet, tipo assim, fazendo programação em casa, no seu quarto. Tipo, depende muito mais da pessoa do que uma resposta pronta, assim. Para mim, eu achei que foi muito interessante. Porque, como eu falei no começo, tipo assim, era uma área que eu não dominava nada. Tipo assim, eu não sabia. Na época, em 2010, os conteúdos não eram tão é, abundantes, assim, na internet quanto hoje. Então, tipo assim, pra minha época, assim, e pro meu perfil, eu achei que foi muito da hora. Porque ele me proporcionou muita coisa. Tipo, proporcionou intercâmbio, proporcionou, tipo, trabalhar em empresa fora do país. E aí tá um ponto também. Tipo, trabalhar em empresas depende muito mais da empresa do que de você. Tipo assim, tem empresas que aceitam pessoas que não têm graduação e tal, que só que sabem programar e mandam bem. Tipo assim, e se viram, sabe? E, e tem empresas que o diploma ainda é algo que é uma barreira para se entrar. Então, tem que ser muito bem alinhado a sua expectativa com o que o mercado está te oferecendo, sabe? Por exemplo, se você quer sair do Brasil para morar para morar na Europa, para morar, sei lá, na Austrália, o diploma ele vai ser um fator que vai contar muito na hora de uma contratação. É claro que se você tem 40, 50 anos de experiência, isso pode não ser tão relevante assim, você ter um diploma ou não, sabe? Tipo, você já tem uma bagagem enorme comprovando que você manda bem naquela tecnologia, naquela área. Mas isso depende muito do caso, sabe? Tipo assim, por exemplo, igual Canadá e Austrália são países que eu me interesso muito de migrar e tal. Então, tipo assim, são coisas que são dois países que dão pontos a mais por você ter uma graduação. São pontos que faltam para quem não tem essa experiência acadêmica. Então, É, tipo, só complementando, dependendo do visto, pode ser obrigado a ter o diploma até. Foi o meu caso. Eu vim com visto de trabalho e era requerido o diploma na área, compatível com sim, o diploma exigido aqui na Austrália, né? Tinha que ser sim, compatível, o meu, por sorte, era. Acho que a maioria é, na verdade. Mas não era tipo, não somava pontos, era uma coisa obrigatória, eu tinha que ter. Então, na verdade, foi a única vez na vida que eu usei meu diploma e foi útil. Então, eu compartilho bastante da sua opinião também. sim. É, tipo, vamos supor, se você é um cara que só quer ganhar em dólar, às vezes tem empresa fora do país que isso não vai ser um problema, não vai ser relevante você, sei lá, você ter um diploma ou não, sabe? Você só precisa resolver o problema da empresa. Então depende muito mais da sua expectativa e do que você está querendo e do mercado, o que ele está te proporcionando também. Sabe? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Cara, se eu tiver com tempo livre assim, eu gosto de fazer caminhada, velho. Tipo assim, sei lá, trilha que aqui, como eu moro em Belo Horizonte, tem uns parques nacionais aqui perto, parques estaduais também, tipo assim, são destinos fantásticos, assim, para quem gosta de aventura, natureza, cachoeira, e eu curto bastante, curto muito mesmo. Que animal, cara, eu curto demais também. Então, Sim. quando eu for aí, eu te dou um toque e a gente planeja Ah, alguma com coisa. certeza. E quando eu for na Austrália aí também eu te dou um toque pra gente fazer umas Tem uns trilhas. bem animais pra gente fazer aqui também. E ciclismo também é uma atividade que eu gosto bastante, assim, tipo, eu acho que o ciclismo dá uma liberdade muito grande, assim, uma sensação de liberdade muito grande. E tanto que uma das coisas assim que eu pretendo fazer, sei lá, quando eu tiver uns 45, assim, quando eu já tiver um pouco mais veterano, eu pretendo cruzar a Europa de bicicleta. Tipo assim, isso vai ser uma coisa assim que eu vou fazer, sei lá, tipo, sabe aquelas viagens assim que você vê a galera num filme assim, que você fala, porra, Viagem de uma queria vida. fazer uma coisa dessa. Então eu pretendo fazer uma viagem dessa aí. Que animal, cara. Muito massa. Tiago, pra finalizar então, se você pudesse colocar uma frase em um outdoor pra todo mundo ler, que frase que seria essa? Sem dúvida nenhuma é estude inglês. Cara, você pode não utilizar todos os dias na sua vida, mas você tendo o domínio da língua, tipo assim, mesmo não precisa ser fluente, tipo, sei lá, IELTS nível 9 assim, sabe? Se você consegue comunicar, tipo, falar, tipo, ler e tal, tipo, de uma maneira mesmo que, tipo,
média, assim, tipo, que se você se garante na língua, cara, é uma coisa, assim, que te faz ter experiências que você jamais teria na sua língua materna, que no caso é o português, e abre muita porta para você. Abre muita porta, tipo assim, questões de oportunidade, tipo, questões de trabalho e até mesmo coisas pessoais, sabe? Tipo, se você conversar com pessoas que têm uma perspectiva de vida totalmente diferente, isso é muito importante, assim. Eu prezo muito por isso. Tanto que, sei lá, quando eu viajo, assim, eu gosto bastante de interagir com a galera, tipo assim, de, sei lá, fazer uns mochilão, assim, e trocar ideia com o pessoal, sabe? Você vê o quanto que hã, a sua realidade não é o todo, assim, tipo assim, não é aquela realidade verídica e, tipo, e única, sabe. Você é constantemente se confrontado com coisas que você nunca se confrontaria se você tivesse sempre na sua zona de conforto. Então eu acho que o inglês ele te é uma chave muito importante para um futuro, assim, que você consegue tipo, interagir com pessoas diferentes, trocar, tipo, experiências bem valiosas. Eu costumo falar a mesma coisa, assim, tipo, é um limite que você tira da sua vida, né, você deixa de estar limitado, a gente não percebe até que a gente passe essa barreira, né. Então eu concordo muito Uhum, contigo, sim. cara. E a língua é uma coisa que realmente ela consegue expandir muito os seus horizontes, assim. Tanto que foi engraçado quando eu fui para o Peru recentemente, nessa viagem que eu havia comentado, eu percebi que, tipo assim, além de eu falar inglês, eu conseguia falar espanhol também. Não era o espanhol, tipo, não era o melhor espanhol do mundo, mas, tipo, era um espanhol que eu conseguia comunicar, os caras conseguiam me entender, a gente trocava ideia e, tipo, cara, tipo, como que eu imaginar, sabe, isso, porque se eu ficasse falando assim: "Ah, eu não sei falar espanhol assim, então, tipo, não sei falar espanhol, então não vou comentar nada". Então, tipo, se você ficasse se prendendo, cara, você ia perder, né, bastantes experiências que poderiam ser valiosas, assim, pra você, sabe, tipo, uma ideia que você troca com um cara que você vai levar para o resto da sua vida, sabe. E é uma maneira de você também, você não vê o outro como algo muito diferente assim. Tipo, hoje, com a internet, também com as bolhas das redes sociais que a gente está tendo, a gente é dificilmente confrontado com o diferente. E isso faz com que a gente seja muito mais arisco, tipo assim, muito mais hostil a qualquer coisa que vai além do que a gente está acostumado de ver todo dia, sabe? Então você se permitindo esse tipo de experiência, cara, isso você só tem a ganhar com isso, você não perde nada com isso. Sabe? Perfeito, cara, perfeito. Inclusive eu tenho uma historinha de uma coisa pra ilustrar exatamente isso daí que você acabou de falar. Eu estava visitando uma cidade aqui perto, onde mora um amigo meu, que a gente trabalhava junto e tal, ele mudou pra essa cidade, aí e ele é chinês, ele nasceu na China, e a gente foi num restaurante japonês, ironicamente, ele falou que tinha um ramen muito bom, não sei o quê, a gente foi lá comer ramen, aí a gente chegou lá e a garçonete perguntou se a gente queria palitinho, né, ou se a gente queria talheres, né, garfo e faca. E eu falei: "Não, eu quero palitinho", falei: "Vou fazer bonito pra ele, né". Aí ele falou assim: "Ah, eu quero o garfo, por favor". Eu olhei assim: "Pô, mano, esse cara não vai comer de palitinho comigo? Tá bom, né". Fui lá, comecei a comer, mostrei pra ele, falei: "E aí, cara, tô fazendo direito?". Ele virou: "Sei lá, cara, nunca usei isso aí na minha vida". Eu: "Caraca, cara, olha o preconceito que eu tinha só porque ele é chinês, que ele come isso aí". Ele falou: "Não, cara, nasci na Sim. cidade. Cidade a gente usa garfo e faca". Eu: "Caraca, Nossa. meu", tipo, pá, na minha cara, assim. É, exatamente, chocado, assim, chocado. Então a gente tem até que a gente converse com essas pessoas, até que a gente entenda a realidade delas, a gente tá limitado ao que a gente viu em filme ou que falaram pra Uhum, gente, que, sei lá, pode ser verdade há 50 anos atrás, 100 anos atrás, sim, mas que não necessariamente é mais verdade hoje, né. Então é muito legal esse lance de entender a realidade dos outros. sim. É, tipo, filme, música, você consegue ver um pequeno recorte daquela sociedade, mas a partir do momento que você consegue interagir com ela, seu recorte se torna um pouco maior e você consegue aceitar e, tipo assim, e compartilhar muito mais experiência. Exatamente. Thiago, pra gente fechar então, você pode indicar algum programador que você admira, que você gostaria de ver entrevistado aqui? Claro. Eu ia entrevistar o Fábio Akita, mas acabei descobrindo aí, tipo, que você já tinha entrevistado ele. Então, entrevistar o Cairo Noleto, que eu tenho uma história interessante com ele, porque eu fui no meetup, a gente até havia falado recentemente sobre
como que você gosta de interagir na comunidade e tal. Então eu fui no Meetup, que foi promovido na empresa que ele trabalhava. Aí na época eu conversei, troquei ideia com ele e tal, mexia com o Ruby na época. E passou-se um tempo. Na época eu não mexia com Ruby, quando eu fui no Meetup, eu mexia com Python. Então, passou um tempo, comecei a mexer com Ruby. Aí apliquei para uma vaga, adivinha quem me entrevista? O próprio cara. Aí eu tô assim, cara, não. Aí, foi totalmente diferente a entrevista, porque a partir do momento que você conhece o entrevistador, você cria uma intimidade muito, você já tem um laço afetivo muito mais forte, sabe, com o cara. Então, é uma maneira muito boa foi uma maneira muito boa de ter quebrado o gelo aquela entrevista. Só que acabou que infelizmente, nunca trabalhei com ele, apesar de já ter sido entrevistado com ele. E eu acho que é um cara que teria bastante coisa a se agregar no seu podcast, porque ele tem, num dos eventos que eu fui, ele contou um pouco da história dele, eu acho que ele traria bastante conhecimento, bastante insights pra galera. Legal, cara. Eu troco ideia com ele de vez em quando, vou falar com ele, com certeza, pra trazer ele aqui. E, Thiago, onde é que a gente pode te encontrar online? Twitter, GitHub, Instagram? Cara, você me encontra online facilmente no Twitter, no Thiago_Menegas, e no GitHub também. No GitHub, no Thiago_Menegas. Beleza, vou deixar os links do Thiago aqui embaixo na descrição. Thiagão, muito obrigado, cara. Foi um prazer trocar uma ideia contigo aqui. Foi legal pra caramba. Espero que você tenha gostado. Espero que os ouvintes tenham gostado também. E é isso, cara. Valeu. Cara, obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Gostei bastante de poder compartilhar um pouco da minha história aqui, de poder trocar uma ideia com você. E até a próxima. Valeu, galera. Valeu. Tchau, tchau.